Bom, eu sou de origem mineira, nasci numa região chamada Vale do Jequitinhonha, no nordeste do país, mas região do estado de Minas Gerais. Uma região conhecida pela escassez de chuva e situação de pobreza muito grande das famílias. Meu pai, junto com dezenas de outras famílias, migraram para o sul do Pará no início da década de 70, motivados pela campanha da época do governo militar de que essa região aqui era uma região de terra sem homens para homens sem terra. Padres, e inicialmente a motivação era ser padre. E fiz inclusive o curso de Teologia e Filosofia, mas ao final do curso acabei decidindo pela não ordenação, mas fiz a opção de continuar trabalhando nas pastorais sociais da Igreja Católica. E no ano de 1996 ocorreu então um massacre de Eldorado. Eu tomei conhecimento no mesmo dia e no dia seguinte, logo cedo, eu vim com o Frei Henri de Rosier, que é um advogado muito conhecido da CPT, que de certa forma foi mais do que meu professor, uma pessoa que me orientou e quem eu passei a seguir nessa questão da atividade missionária e atividade jurídica, né? E então viemos para a Curva do S, acompanhamos a movimentação durante o dia, à noite participamos do velório e do sepultamento dos corpos no dia seguinte. Logo depois do massacre, eu recebi um convite da equipe da CPT aqui de Marabá para vir trabalhar na Diocese de Marabá e me integrar à equipe local. A princípio eu resisti um pouco, porque meus familiares todos moram no município de Conceição do Araguaia, que fica no extremo sul do estado. Não tinha nenhum conhecido, nenhum parente morando aqui em Marabá. Mas acabei aceitando a proposta, né, e passei a me integrar à equipe da CPT de Marabá em agosto de 1996. Só que quando eu cheguei aqui me deparei com um número de conflitos muito grande, uma situação de, vamos dizer assim, violência em razão da luta pela posse da terra muito crescente, muito forte. E uma necessidade grande de ter uma assessoria jurídica que pudesse orientar as famílias, ajudar as famílias a lutarem pela defesa dos seus direitos. Aí eu decidi mudar o curso e abandonar o curso de História e fazer um curso de Direito, fazer um vestibular para o curso de Direito. E aí consegui a aprovação no vestibular no ano de 1997, 97, melhor dizendo. E aí concluí o curso e continuei trabalhando como advogado e militante da Comissão Pastoral da Terra, onde estou até os dias atuais. Além do assassinato do Gabriel Pimenta, que eu acompanhei na época, né, eu estava estudando teologia e acompanhei, teve outro assassinato logo depois de outro advogado, que foi o Paulo Fonteles, que atuou como advogado da Comissão Pastoral da Terra por muitos anos na Diocese de Conceição do Araguaia, onde eu era ligado. E logo depois teve o assassinato do João Batista, também advogado, e era parlamentar naquele período, que tinha atuação mais nessa região de Paragominas. É claro que esse assassinato de 3 advogados numa mesma década, uma atuação praticamente numa mesma região, deixa a gente um pouco preocupado, né? Analisando um pouco os riscos. E uma forma que o Frei Henri sempre me ensinou vamos dizer assim, a lidar com o direito foi de coletivizar ao máximo as lutas, você evitar aparecer individualmente, você tentar sempre estar envolvido no apoio aos camponeses, mas de forma coletiva, para dificultar, inclusive, a perseguição pessoal sobre a sua pessoa. Então eu sempre me preocupei muito com esse aspecto do exercício mais coletivo da advocacia. E aí isso aqui se tornou uma região de conflitos muito intensos e de, vamos dizer assim, uma marginalização da população que vivia no campo, os pobres, né? Enquanto que aqueles que tinham grandes poderes econômicos recebiam grandes porções de terra, tinham acesso fácil a créditos, tinha acesso ao poder público, mas a população rural pobre sempre passou por dificuldades muito grandes de violação dos seus direitos.
vivemos numa situação ainda, diria assim, essa região aqui do sul e sudeste do Pará, ela é sem dúvida nenhuma a região de maior incidência de violência no campo no Brasil. Eu acredito que não tem nenhuma outra região do Brasil onde a violência sempre fez parte do cotidiano das famílias que lutam pelo acesso ou pela permanência na terra. A gente pode olhar, por exemplo, os dados, eles refletem isso. É a região com o maior número de assassinatos no campo, no Brasil, região com o maior número de assassinatos de lideranças e defensores de direitos humanos do Brasil, região que teve o maior número de chacinas e massacres no Brasil e região que teve o maior número de casos de trabalho escravo no Brasil. Então, não tem dúvida nenhuma que é a região com o maior número de situações de violação de direitos humanos no campo. Então, o massacre de Eldorado é um caso clássico de impunidade no campo e revela justamente a dificuldade do Poder Judiciário e dos órgãos de segurança pública de investigar corretamente e identificar todos os responsáveis pelos crimes no campo e puni-los através de um julgamento justo. Se a gente olha, por exemplo, o que aconteceu no curso das apurações das responsabilidades sobre o massacre, a gente percebe que, desde o início, o resultado final não seria outro que não fosse a impunidade. Por quê? Nós tivemos muitas falhas no curso das investigações. Primeiro, vou citar algumas aqui, mas são várias, né? Não houve perícia no local. Não porque houvesse dificuldade de fazer, porque os crimes aconteceram numa rodovia distante 5 quilômetros da cidade de Eldorado dos Carajás e 95 quilômetros de Marabá. Não teria dificuldade nenhuma de isolar o local e proceder à perícia. Isso aí vamos dizer assim, é um elemento fundamental para o processo de investigação de qualquer crime. 155 policiais envolvidos, de diferentes patentes. As investigações teriam que fazer o esforço de identificar e individualizar as pessoas, os policiais, que tiveram participação direta nas execuções. Por quê? Porque no tribunal do júri isso conta muito. A pena ela é individualizada, não existe pena coletiva. Então, necessariamente precisaria investir muito na individualização das condutas, para saber dos 155, quais policiais realmente foram autores das mortes. Não foi uma ordem do Coronel Pantoja, numa ordem dele, exclusiva dele, de ir para a Curva do S e desenvolver aquela operação que resultou em 19 mortos. Ele era parte de uma hierarquia. Na polícia funciona assim, tem uma hierarquia, né? E a polícia militar, a hierarquia encerra no governador do estado. Uma ordem daquela natureza não poderia sair sem o aval último do governador, que passava pelo governador, secretário de Segurança Pública, comandante-geral da Polícia Militar, até chegar no Coronel Pantoja. Então, se ele cumpriu uma ordem de superiores e resultou num crime como o massacre, deveria haver responsabilização dessa cadeia de comando. Já recebi assim, muitos avisos, alguns recados. Eu já me ausentei da região por umas 2 vezes, né, nos momentos que a gente avaliava que era mais crítico, mas sempre foram ameaças muito, muito veladas, assim, muito indiretas. Graças a Deus nunca recebi uma ameaça muito clara, evidente, direta. Está um pouco na minha origem, né, na minha história. No curso da minha vida, a gente passou por muitas dificuldades, né? De migrantes, de sem terra, de vítimas de trabalho escravo. Minha família foi vítima de trabalho escravo, de não ter acesso à educação, à escola nos primeiros anos que poderia estar na escola, de trabalho muito pesado na roça, de enfrentar todo tipo de dificuldade, situação de pobreza muito forte. Então, essa história, ela marca a vida da gente.